Bolsonaro ataca ministro Barroso e Bruno Covas ao mesmo tempo. E eu mandei essa reportagem para um amigo, pessoa que eu gosto de comentar sobre política. Claro, ele como um bom bolsonarista fez a defesa. E ele disse, bom, é lamentável que um jovem morra de forma tão trágica, é lamentável que qualquer pessoa morra, isso é fato, eu concordo. Mas não podemos torná-lo santo após a morte. Esse é um termo que eu acho muito legal, eu também concordo que em geral as pessoas após a morte, elas, não sei porquê, se tornam ótimas pessoas. Mas não é o caso aqui não. Aqui ele se referiu ao Bruno Covas com um certo desprezo, ele disse aquele que morreu, tal, não sei. Eu considero ofensiva a maneira como ele se dirigiu, né? Então, claro. E aí, ele atacou o Bruno Covas, porque o Bruno Covas, obviamente, fez o distanciamento social, o que, obviamente, ajudou a reduzir o número de mortos, porque evitou o colapso total no sistema de saúde. Fato, né? Se alguém discordar, que apresente exemplo no mundo onde se fez o contrário do distanciamento social e foi um sucesso, né? O pessoal falava muito da Suécia. Interessante comparar a Suécia com o Brasil, né? Mas, de todo modo, vai lá ver o que aconteceu na Suécia. Vai lá ver se as autoridades não arrependeram da atitude que tomaram. Então presta atenção, não é por aí, né? Então, um exemplo da Suécia, ele nem é tão válido assim. Aliás, ele não é válido de maneira nenhuma, né? Então a crítica é, bom, Bruno Covas, no caso não citou o nome, né? Disse aquele que morreu, fechou São Paulo e foi assistir jogo no Rio, né? Lembrando que ele foi assistir o jogo no Rio, que ele era quase que uma despedida da vida, o último jogo que ele pôde assistir com o filho dele, filho adolescente. E tudo isso que a gente fala aqui, o filho sente, porque ele está vivo, obviamente, graças a Deus, né? E ele fica sabendo. Isso é uma ofensa ao filho, tá? É uma ofensa à memória do morto, mas é mais ao filho, porque o filho fica ofendido, tá? Então você ataca ali um adolescente que não se pode defender e, sobretudo, a moral de quem não está aqui mais para se defender. Esse é o grande problema, tá? Esse é o grande problema. Primeiro, que não há nada de errado em promover distanciamento social, e segundo, o jogo que ele foi assistir, apesar das críticas que houve, ele assistiu ali dentro das regras do jogo democrático. E aí, claro, aí depois, na segunda parte ali, ele começa a falar desse caso e ele parte para o Barroso. E aí, a crítica ao Barroso, no meu entendimento, é mais vil ainda. Pior ainda. Muito pior. Por quê? Ele começa falando do Cesare Battisti, né? Ele até tem uma pronúncia, eu diria, particular, né? Do nome do italiano lá. E aí ele diz que o Cesare Battisti e tal. Por quê? Porque o Barroso, ele foi ministro, ele foi advogado do Cesare Battisti. Então veja bem, quando você critica um advogado, você está criticando o direito de defesa, certo? Porque então não podemos ser, quem é advogado não pode defender pessoas ali, bandido, criminoso. Então é o fim do direito criminalista, é fim do advogado criminalista. Porque todo advogado que for criminalista, que for defender é criminoso, o que me parece óbvio, então aí ele vai ter ali a sua reputação manchada porque ele defendeu. Não é assim que funciona, não. O advogado, ele não compactua dos crimes do seu cliente. Pelo contrário, ele faz a defesa técnica. E todo mundo tem direito à defesa. É bom lembrar que o Queiroz tem advogado, é bom lembrar que o Flávio tem advogado. O Adriano, que foi condecorado pelo filho do presidente, ele tinha advogado e tinha que ter, não está errado, não tem nada de errado nisso. Daí ele veio dizer que esse
que o fato de ser advogado do César Battisti o levou ao Supremo. Bom, primeiro que não tem uma ligação de uma coisa com a outra. O que levou ele ao Supremo foi o fato deles ter ligação com quem estava no poder à época. Certo? Foi isso que levou ao Supremo. E aqui, claro, aí tem que recorrer àquele argumento ad hominem. Vem cá, dá para apontar aí as decisões fora da Constituição que o ministro tomou? Bom, eu sei que dá, se vocês puxar, mas aí o pessoal não vai querer citar. Se você olhar o que ele fez em relação a Lava Jato, ele fez muita coisa errada ali sim. Ah, mas isso eles aplaudem. Vai lá para ver se não aplaude. Né? E eu não me lembro, tirando as decisões envolvendo a Lava Jato, que ele tenha tomado como decisão ali que a gente pode se dizer controversa. Eu desconheço. Então, antes de falar da pessoa, que é aquilo que eles usam aí, eu nem sei por que usa esse termo em latim, né? Argumento ad hominem. Ou seja, ao invés de falar da pessoa, por que não critica o trabalho dela? Mas critica com base, não é só falar pelos cotovelos, não. Cotovelo todo mundo tem. Nariz todo mundo tem. Agora, uma opinião formada com formação técnica já não é para qualquer um. E a crítica deve acontecer nesse sentido. Né? Então eu até entendo que uma pessoa leiga, do povo, uma pessoa simples, vá lá e critique um advogado, porque ele está defendendo um bandido, seja ele qual for. Agora, eu não entendo como que um presidente da República que deveria conhecer, não precisaria ser um advogado, especialista, nada disso, mas deveria conhecer, ao menos, o direito à defesa, que está presente em todas as democracias do mundo, fale uma barbaridade dessa. E o que é pior, ele diz, ele é a favor do aborto, ele é a favor da liberação das drogas, ele é a favor de não sei o quê. Ou seja, discordar dessas pessoas, você ter um pensamento diferente do deles, já torna você uma pessoa má. Porque você não pode achar que é legítimo, para essas pessoas, você não pode achar que é legítimo o aborto. Não. Apesar de que muitos dos países aí que nós admiramos aí têm o aborto legalizado. Bom, não basta... Israel tem, por exemplo. Vai lá ver o que esse pessoal fala de Israel. Ainda bem que eles são favoráveis a Israel, que eles admiram, que é um país excelente. Nossa, que bom. Até aí eu estou de acordo. Né? Só que não falam que lá tem. A liberação das drogas, etc. e tal. Bom, eu nem vou entrar no mérito aqui, né? Mas o que tem de droga liberada aí não está escrito, né? O que tem de bebida aí, o pessoal vai encher na cara aí, né? Olha o desastre que é a bebida na vida das pessoas. Não, eu não acho que as pessoas devam usar droga, não. É um mal, talvez um mal do século, que não é desse aqui, já começou no passado. É o nosso mal, acaba com a juventude, acaba com a vida das pessoas, destrói família, tudo, tá? Agora, estão tendo aí o combate realmente às drogas. E o churrasquinho arregado de bebida alcoólica ali, não conta não? E os charutos, e o cigarro, e etc. Tudo isso não é droga, não? Pergunta que eu faço. Aí usam a falácia, mas isso daí está dentro da lei, né? É liberado. A lei, dentro da lei. Bom, se vocês são tão defensores da lei assim, então que defenda o inciso 57 do 5º artigo da Constituição. Por que fica pedindo aí prisão em segunda instância? Não são a favor da lei? Que lei é essa? Porque ninguém aqui está dizendo que tem que descumprir lei. Não, a lei está lá, tem que ser cumprida. Agora eu posso discordar dela, posso querer mudá-la dentro das regras do jogo democrático. Porque existe regra para mudar a lei. Então a gente tem que respeitá-las e, se for o caso, mudar. Eu não tenho nenhum problema em mudança de lei.
Se for preciso mudar dentro das regras do jogo democrático, que muda. Mas o inciso 57 do 5º artigo, do artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea. Não pode mudar assim. É mais difícil de mudar. Porque uma lei ali é difícil, mas você muda. Criar uma lei é outra coisa. Agora, mudar uma cláusula pétrea, vai lá saber como é que faz. Não é? Então, se estamos de acordo que vamos cumprir a lei, e eu estou de acordo que é cumprir a lei. Porque isso não é descumprimento da lei. Eu dizer que a gente tem que discutir um assunto, seja ele qual for, seja aborto, seja drogas, seja o que for, o debate, que eu saiba, não existe lei que proíbe debate. Ou existe? Aí o presidente vem com essa falácia, usar esse argumento. Não, eu não estou dizendo que eu concordo com o ministro em tudo, porque ele teve posições ali que eu discordo dele. Agora não é porque eu discordo que ele não pode pensar o que ele pensa. Certo? Então nós temos limites? Sim, os limites estão previstos nas leis. Agora, o pensamento ele é livre. Está na Constituição, a gente pode ter o pensamento, a gente pode manifestar. Não podemos descumprir lei. Isso não. É diferente. Então, se a droga é ilegal, é ilegal. Nós podemos até conversar para que deixe de ser. Se isso for entendimento de quem defende a tese. Mas não podemos descumprir a lei. E aí dizendo aí, não, vamos aí descumprir a lei aí porque eu discordo dela. Isso é crime. Isso não pode acontecer. Agora o pensamento é livre. A liberdade de expressão e pensamento é garantia constitucional. Então isso não pode ser tirado de ninguém. Muito menos do ministro, né? Bom, muito menos do ministro não, né? Não pode ser tirado de ninguém. Inclusive do ministro, seja quem for. Porque o ministro também não é superior a ninguém. Que fique claro isso, ok? Quero pedir a vocês para se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.